Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Nunca acreditei de verdade em bruxaria. Claro, a vovó Rosa falava coisas esquisitas, guardava ervas nos armários, dizia rezas que não estavam na Bíblia, riscava símbolos no chão quando achava que ninguém estava vendo. Mas para mim, tudo aquilo era coisa de velho, superstição, tradição de roça. Até o dia em que minha irmã morreu, quer dizer, quase morreu. Aline sempre foi a mais frágil entre nós. Desde pequena, vivia gripada, sempre cansada, febril, meio distante do mundo. Os médicos diziam que era algo autoimune, talvez genético. Mas ninguém nunca soube direito. O que começou como pequenas crises virou internações semanais. E, de repente, estávamos com os dias contados. Eu, Camila, passei a dormir no hospital. Trabalhava meio período, juntava dinheiro para remédio que mal fazia efeito e chorava no banheiro para que ela não ouvisse. Aline era tudo que eu tinha no mundo. Nosso pai morreu quando éramos pequenas. Nossa mãe, desapareceu. Literalmente. Um dia saiu para comprar leite e nunca mais voltou. Fomos criadas pela vovó Rosa até ela morrer há 5 anos. Desde então, éramos só nós duas. E naquele leito branco, com os tubos enfiados no braço da minha irmã, eu senti que ia perdê-la também. Mas algo mudou. Naquela noite, fui em casa tomar banho, pegar umas roupas. Andei até o quarto da vovó, que eu raramente entrava desde que ela morreu, e senti aquele cheiro forte de eucalipto, arruda seca e madeira velha. Era como se o tempo não tivesse passado ali dentro. E então vi a caixa. Era de madeira escura com entalhes de símbolos que eu nunca tinha visto, e pesada. Dentro, encontrei o Grimório, um livro velho de capa grossa, com páginas amareladas e manchas estranhas. Algumas pareciam sangue seco, outras tinham pó de ervas grudado nas margens. As letras eram em português antigo, algumas palavras latinas, desenhos de corpos, círculos, palavras riscadas e outras marcadas com carvão. Não sei explicar porquê, mas senti que ele me chamou, como se estivesse esperando por mim esse tempo todo. Passei horas lendo aquilo. As instruções eram claras, até demais. Era preciso um círculo de proteção. Velas pretas e vermelhas, um objeto de quem se quer salvar, e um pedido de troca. Aquilo me gelou por dentro, mas também dizia que poderia devolver a vida, que existia um ritual de restituição baseado no sangue, algo ancestral. Senti medo, sim, mas o medo de perder a Aline era maior. Então fiz. Naquela mesma noite, no porão da casa da vovó, onde ela guardava as ervas e as garrafas com líquidos turvos, acendi as velas, tracei o círculo com sal grosso e carvão, peguei a pulseirinha de hospital da Aline, pronunciei as palavras, mesmo sem entender. Verit lux umbrae, sanguinem pro sanguine, vitae reditus. Meu corpo tremeu. Senti algo entrar no porão. O ar ficou pesado, como se tivesse alguém ali comigo, mas ninguém estava. Só que quando abri os olhos, o fogo das velas queimava mais alto. E a pulseira de Aline estava partida, como se tivesse sido arrancada do braço dela. Corri para o hospital, coração na boca. As mãos ainda tremiam. Eu não sabia o que tinha feito. Mas quando cheguei lá, ela estava sentada na cama, comendo,
sorrindo. O médico estava boquiaberto. Disse que os exames estavam normais, que não entendia o que tinha acontecido, que ela estava simplesmente curada. Eu devia ter ficado feliz, devia ter chorado de alegria, e eu até chorei. Mas no fundo, uma parte de mim sabia. Aquilo não era um milagre, era o começo do fim. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e negação. Aline estava viva, forte. Os olhos brilhavam, a pele corada, o apetite voraz como nunca. Cada palavra dela era uma vitória, cada risada, uma bênção. E eu me agarrava a isso como se fosse a última tábua num naufrágio. Milagre, diziam os enfermeiros. Um caso que vai parar nos livros, com certeza. Ela teve alta 3 dias depois. Voltamos para casa com sacolas cheias de remédios que ela não precisava mais tomar. O médico disse que era só precaução. Eu agradeci, sorri, assinei os papéis, mas por dentro algo se contorcia, porque Aline não era exatamente a mesma. No primeiro dia, achei que era coisa da minha cabeça. Ela dormia com os olhos entreabertos e sussurrava em voz baixa. Um idioma estranho. As palavras saíam com uma fluidez que me arrepiava. Parecia antigo. E não era só isso. O quarto dela sempre estava mais frio, como se a temperatura ali caísse só para ela. Eu testei. Termômetro no meu quarto, 24 graus. No dela, 16, mesmo com o aquecedor ligado. Tá tudo bem, Aline? Eu perguntava. Ela respondia, sorrindo como uma boneca. Melhor do que nunca. E talvez estivesse mesmo, porque a parte física dela estava impecável. Subia escadas, dançava, fazia piadas, mas a risada dela começou a mudar. No terceiro dia em casa, ouvi a risada dela vindo da cozinha. Era mais grossa, gutural, como se outra pessoa estivesse rindo junto, como um eco sobreposto. Fui correndo, achei que tinha alguém com ela, mas não tinha. Só Aline. Ela virou, me olhou e piscou. Mas algo naquele olhar me paralisou. Um olhar fundo, fixo demais, escuro demais. Como se ela não estivesse apenas olhando, estivesse vendo através de mim. O que foi, Mila? Ela perguntou. Nada. Tentei sorrir. Só ouvi você rindo. E foi engraçado. Mas ela não explicou o que era engraçado. À noite, sonhei com o ritual, com o círculo, as velas acesas. Só que dessa vez, dentro do círculo, havia algo rastejando. Uma sombra que tinha braços demais e bocas. Acordei gritando. Comecei a voltar ao grimório. Queria reler o que eu tinha feito, procurar o que eu deixei passar. Só que uma parte das páginas havia mudado ou sumido. Trechos que eu lembrava de ter lido agora estavam em branco. Outras, com palavras riscadas como se alguém tivesse apagado à força. Foi então que encontrei a anotação à mão num canto de página. Não era a caligrafia da vovó Rosa. Era algo mais trêmulo, como se tivesse sido escrito correndo, com medo. Não é cura, é porta. Li aquilo dezenas de vezes. A frase latejava dentro de mim. Na mesma semana, a vizinha do lado, Dona Lourdes, veio visitar. Sempre foi muito amiga da nossa avó. Católica fervorosa, mas cheia de simpatias. Entrou, abraçou a Aline e empalideceu. Que foi, Lourdes? Perguntei. Sua irmã. Tá diferente, Camila. Ela melhorou. Eu sei o que vi nos olhos dela. Ela segurou meu braço com força. Sua avó sabia. Ela sabia o que morava nesse sangue. Vocês não deviam mexer com isso. Tentei disfarçar. Tá imaginando coisa. Tem coisa que a gente sente. A casa mudou. A energia aqui tá como antes. Antes do quê? Ela não quis dizer. Naquela noite fui ao porão de novo. Acendi as luzes, tudo igual ao dia do ritual. Mas havia um detalhe novo, um símbolo marcado no chão, por baixo do sal que eu tinha usado. Não fui eu quem fez. Aquilo estava entalhado na madeira, como se sempre tivesse estado ali, mas só agora aparecesse. Era uma espécie de estrela, mas deformada, com traços que pareciam garras. E no centro, uma palavra.
Uma única palavra: Caer Mara. Nunca tinha lido aquilo no Grimório, nunca tinha ouvido. Mas quando pronunciei em voz baixa, o chão tremeu. E uma das lâmpadas estourou. Subi correndo. Fechei o porão com um cadeado. Aline me esperava no topo da escada, sorrindo. Tá mexendo com as coisas da vovó de novo, Mila? Não, só organizando. É bom não bagunçar demais. Tem coisas que preferem ficar quietas. Ela passou por mim e por um segundo senti como se o ar à nossa volta puxasse para dentro dela. A respiração da casa pareceu parar. E pela primeira vez desde o ritual, eu desejei não ter feito nada. A partir do 7º dia comecei a ouvir a casa. Não era metáfora, era literal. Estalos que pareciam palavras sussurradas, respirações atrás das paredes, rangidos no forro quando Aline passava. No começo achei que era a madeira antiga reagindo ao frio, mas era algo diferente. O som seguia a presença dela, como se a casa, antes silenciosa, agora estivesse acordando junto com... seja lá o que voltou com ela. Nessa mesma semana encontrei a primeira coisa impossível. Aline dormia, ou fingia dormir, e eu fui ao quarto dela com uma bandeja. Estava decidida a conversar, a quebrar aquela parede de tá tudo bem que ela repetia como um disco arranhado. Ao me aproximar da cama, percebi que ela murmurava de novo em outra língua. A voz era mais grossa que a dela, mais baixa e arrastada. Não parecia humana. Deixei a bandeja na mesinha e me abaixei para tentar entender. Gravei no celular. Só consegui captar 2 palavras com clareza. Caer Mara. Sangue. A voz parou quando ela abriu os olhos. Ela me olhou como se já soubesse que eu estava ali, como se tivesse me ouvido o tempo todo. Dormiu bem? Perguntei tentando soar casual. Muito, ela respondeu, mas o tom não era dela. No espelho do guarda-roupa, eu juro por tudo que vi por um segundo o reflexo dela piscando com 2 pares de olhos, e só um deles era humano. Aquilo me fez tremer de verdade. Fui atrás do celular do áudio, mas o arquivo estava corrompido. Um ruído estranho, como estática, tomou conta da gravação, quase como uma voz tentando apagar a outra. Resolvi procurar respostas de outro jeito. Peguei o Grimório e fui até a casa da Dona Lourdes. Ela me recebeu com o terço na mão. Nem deixei ela falar. Lourdes, a senhora sabia da minha avó. Sabia que ela mexia com coisa antiga. Sabia, sim, ela respondeu séria. E sei que ela morreu tentando manter essa coisa trancada. Que coisa? O nome você já conhece. Caer Mara. Aquilo me arrepiou até os ossos. Ela me explicou tudo em voz baixa, como se a própria palavra pudesse chamar o que estava dormindo. Segundo ela, nossa linhagem vinha de mulheres que lidavam com o oculto desde muito antes do Brasil ser Brasil. Mulheres que selaram uma entidade que vivia entre os mundos. Uma criatura que se alimentava de presença e que buscava corpos vivos para ancorar sua existência. O Grimório era parte do selo. Os rituais escritos nele não eram apenas bruxaria, eram armadilhas. Sua avó era a última guardiã, ela disse, e você acabou de quebrar a corrente. Meu coração parou por um instante. Mas eu só pedi a vida da minha irmã. Pois é aí que tá. Ele não dá nada de graça. Você pediu vida e, em troca, liberou um espaço. Comecei a chorar ali mesmo. Lourdes segurou minhas mãos, olhos marejados. Agora ele tá nela, mas ainda tá fraco. Ainda precisa se alimentar, se enraizar. Só que vai ficando mais forte com o tempo. E depois, sussurrei, depois ele escolhe quem vai ser o próximo. Voltei para casa tonta. A rua parecia entortar, como se o mundo já não fosse o mesmo. Quando cheguei, Aline estava no meu quarto, sentada na minha cama, com o Grimório aberto no colo. Procurando respostas, Mila, ela disse sem me olhar. Onde você achou isso? Estava onde você escondeu. Eu só senti o cheiro. Ela levantou devagar. O jeito que ela se movia não era mais Aline. Era como se usasse o corpo dela como roupa, como se o que tivesse dentro estivesse se acostumando com o formato humano. Você devia parar de tentar entender. Por quê? Minha voz saiu embargada. Porque entender
significa lembrar. E lembrar é o primeiro passo para aceitar o que você é. Eu congelei. O que você quer dizer? Você não é só a irmã desesperada, Camila. Você é parte disso tudo. O sangue que abriu a porta é o mesmo sangue que pode mantê-la aberta ou fechada. Ela sorriu. E a porta está com fome. Naquela noite ouvi passos dentro das paredes, rasgos na madeira, e pela primeira vez vi uma sombra se mover sozinha no teto do meu quarto. Sem corpo, sem forma definida, só olhos, e todos eles estavam me olhando. Não dormi naquela noite. Como você fecha os olhos sabendo que tem algo se arrastando dentro das paredes da sua casa? Como se acalma quando o corpo da sua irmã é apenas uma vitrine de algo muito mais antigo e faminto? Acordei com o som de goteira. Só que não estava chovendo. Levantei devagar e segui o som. Vinha do corredor. Tique, tique, tique. Pingos ritmados. Vi um rastro escuro indo até o banheiro. Quando empurrei a porta, quase vomitei. O espelho estava rachado. E o lavatório, manchado de sangue fresco. Mas o que me paralisou foram as palavras escritas com sangue no azulejo, tremidas, como se feitas por alguém em desespero. Ela não está sozinha. Corri até o quarto da Aline. Ela dormia, imóvel, como uma boneca deixada numa vitrine. Mas quando me aproximei, percebi que as mãos dela estavam cobertas de algo escuro, como tinta seca. Não era tinta. Era sangue. Aline, chamei com voz baixa. Ela abriu os olhos, calmamente. O que foi, Mila? Tem sangue no seu quarto, no banheiro, nas suas mãos. Ela olhou, como quem vê pela primeira vez. Deve ser sonho. Você anda dormindo muito mal, né? E voltou a fechar os olhos. Mas eu sabia. Ela não lembrava. Ou fingia não lembrar. Ou aquilo que estava nela não queria que ela soubesse. No mesmo dia, recebi uma mensagem de voz da Dona Lourdes. Camila, tem alguém que pode te ajudar. Se você quiser mesmo entender, vai atrás de Djalma. Ele foi amigo da sua avó. Mora perto do quilombo do Ambrósio. Ele sabe o que é Caer Mara. Eu não perdi tempo. Liguei para o trabalho dizendo que precisava de uns dias. Fiz uma mochila e disse para Aline que ia resolver umas coisas da herança da vovó. Ela apenas sorriu e disse: não demora muito. A casa sente sua falta quando você sai. E deu um beijo na minha testa. O toque dela queimava, literalmente. Saí com a pele vermelha, como se tivesse encostado numa panela quente. Peguei um ônibus de madrugada até Minas. Era uma viagem longa, cheia de curvas, mas eu precisava de respostas. E rápido. No caminho, sonhei com a minha avó. Ela aparecia de costas, de mãos dadas com uma versão pequena da Aline, e algo escuro os observando de longe. Acordei suando. Quando cheguei ao tal vilarejo, um menino me levou até Djalma. Ele era um homem velho, de cabelo branco crespo e olhos acesos. Morava numa casa de pau a pique, cheia de folhas secas penduradas no teto. Garrafas com líquidos coloridos e imagens de santos misturadas com símbolos que reconheci do grimório. Ele me olhou como quem vê um fantasma. Camila, neta de Rosa, eu sabia que você ia vir. Como sabia? Porque o selo caiu. E o sangue, lembra? Sempre lembra. Ele me fez sentar. Me deu chá de folha amarga e falou sem parar por quase 2 horas. Disse que Caer Mara não era um espírito qualquer. Era uma presença antiga, anterior até à ideia de Deus como conhecemos. Sua família aprendeu essa coisa séculos atrás, Camila. Usaram sangue, terra e juramento. Cada geração tinha uma guardiã. Sua avó era a última. Quando ela morreu, era para você ter assumido. Mas o selo estava fraco e o desejo de salvar a irmã foi mais forte que o dever. Eu não sabia. Sussurrei com lágrimas nos olhos. Saber ou não saber não muda o que foi feito. Quando você pediu cura, Caer Mara ouviu. Ele não cura, ele ocupa. Ele usou o pedido como atalho para atravessar. E agora, a alma da sua irmã está num embate dentro do próprio corpo, mas ela está perdendo. Eu preciso tirar isso dela.
Preciso salvar a Aline de verdade. Pode tentar, mas saiba, o selo que rompeu foi feito com sacrifício. Sangue por sangue, vida por vida. E para fechar de novo, alguém tem que morrer. Completei. Ele assentiu. Ou você, ou ela. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Djalma me entregou um frasco com um pó escuro. Isso vai ajudar você a enxergar o que os olhos não veem. Quando voltar, ponha um pouco no chão do porão. Vai mostrar o que se escondeu sob a madeira. E leve isso também. Era uma pequena faca de osso, entalhada com símbolos iguais aos do Grimório. Se quiser terminar o que sua avó começou, vai precisar disso. Voltei para casa 2 dias depois, cansada, com o corpo moído e uma decisão para tomar. Mas Aline estava diferente. O corpo era dela, mas o olhar era como olhar para um poço sem fundo. Você foi longe, hein, Mila? Ela disse sorrindo quando me viu entrar. Só precisei de ar. Aqui dentro está ficando cada vez mais apertado. Ela me encarou com olhos escuros, completamente escuros, sem íris, sem branco. E a casa tremeu. Depois daquilo, deixei minha mochila no canto da sala, mas não subi para o quarto. Fiquei na cozinha, fingindo preparar algo, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. Aline, ou o que habitava o corpo dela, subiu calmamente as escadas. Nem olhou para trás. Mas enquanto sumia no andar de cima, disse: Espero que tenha trazido o que precisa, Mila. O tempo está acabando. Eu quase deixei cair o copo que segurava. Ela sabia. Sabia onde eu estive, sabia por quê, sabia tudo. Esperei a madrugada chegar. Quando a casa ficou em silêncio, desci até o porão. O lugar parecia mais escuro que o normal. As paredes suavam, pingavam gotas marrons como se estivessem sangrando do concreto. Lembrei do que Djalma disse. Abri o frasco com o pó escuro e espalhei ao redor do círculo onde fiz o ritual. No começo nada aconteceu, mas então ele começou a brilhar. Um vermelho profundo, pulsante, como veias acendendo debaixo da terra. E então vi. Debaixo da madeira, onde o pó tocou, havia algo enterrado. Ossos. Muitos ossos. Mas não eram só humanos. Havia chifres, mandíbulas alongadas, crânios com mais de 2 pares de olhos, criaturas que pareciam meio humanas, meio coisa nenhuma. E no centro disso tudo, cravejado como uma estaca, estava o símbolo que vi na primeira noite: Caer Mara. Toquei a madeira acima dele. O chão tremeu. Uma força me arremessou contra a parede. Ouvi sussurros vindos do piso, como se muitas vozes gritassem de dentro das tábuas, todas querendo sair. Você abriu. Agora feche. A frase ecoou na minha cabeça, mas não parecia vir de mim. Era da voz da minha avó. Corri até o Grimório. As páginas que antes estavam em branco agora tinham novos escritos, como se algo estivesse reescrevendo o livro em tempo real. As letras se contorciam, se formavam sozinhas, e eu lia mesmo sem entender. Instintivamente. Era um novo ritual, um selo de contenção. Um que exigia sangue direto da linhagem. O meu. E talvez o dela. Foi quando ouvi o grito. Aline. Corri escada acima. A casa parecia torta. As paredes ondulavam como carne viva. As luzes piscavam, mas não pareciam falhar. Pareciam reagir. Cheguei ao quarto dela. A porta estava trancada. Eu batia, gritava, mas não respondia. Até que, com um estrondo, a madeira simplesmente rachou sozinha. Aline estava de pé diante do espelho. O reflexo dela não a acompanhava. No vidro, ela estava virada para mim. Sorria, mas o corpo real estava imóvel, de costas. Era como se o espelho mostrasse o que realmente habitava ali. Você viu, disse o reflexo. Eu vi, respondi. Eu vou te tirar daí, Aline. Ela não quer sair, disse a entidade usando a boca da minha irmã. Ela me chamou, pediu para não morrer. Ela sabia o que custava. Meu coração parou. Você está mentindo. Ela chorou, implorou. Me salva, qualquer coisa, só não me deixa ir. Você só foi o canal. Ela abriu a porta e você girou a maçaneta.
Aline caiu de joelhos, chorando, mas os olhos eram dela agora. Por um instante, era minha irmã de verdade. Mila, ela sussurrou. Me mata, antes que ele volte, por favor. Eu corri e a segurei nos braços. O corpo dela tremia. As veias pulsavam negras por baixo da pele. Era como se aquilo estivesse tentando romper de dentro para fora. Não vou deixar você ir. Eu vou selar isso. Eu prometo. Ela desmaiou. Passei a noite no chão, segurando minha irmã nos braços, enquanto a casa gemia. E por um momento percebi. Ela estava travando uma guerra lá dentro. Uma guerra que era minha culpa. De manhã fiz café. Lavei o rosto. Me olhei no espelho da cozinha. E vi que meu reflexo piscou um segundo depois de mim. A coisa estava tentando se espalhar. Não era só ela que estava em risco agora. Era todo o nosso sangue. E talvez eu tivesse menos tempo do que achava. Na manhã seguinte, fui ao quintal cavar. Com as mãos mesmo. Eu precisava de terra. Terra da casa da minha avó. Terra de sangue antigo, como o Grimório pedia. Cada punhado que eu arrancava parecia mais pesado que o anterior. Como se estivesse arrancando parte da casa junto. O solo cheirava forte, como ferrugem e mofo. No fundo, encontrei fragmentos de coisas que não deviam estar ali. Pedaços de vela derretida, ossos pequenos e símbolos entalhados em pedra, envoltos por raízes mortas. Voltei para o porão com aquilo tudo. Preparei o círculo novo como o Grimório instruía. Usei o pó de Djalma, o osso, o punhado de terra e a faca de osso. A faca parecia vibrar na minha mão, como se soubesse o que estava por vir. Na página do Grimório, o novo selo pedia algo que me corroía por dentro. Sangue da semente, sangue do erro. Um para travar, um para apagar. 2 sangues. Um era o meu. O outro só podia ser o da Aline, mas não um sacrifício direto. Ainda não. O selo só seria completo se a entidade estivesse fraca o bastante. E isso só aconteceria se ela saísse do corpo por vontade própria, ou fosse forçada por um confronto direto com quem abriu a porta. Eu. Ou seja, eu teria que chamar aquilo para mim, fazer com que saísse dela e viesse para mim. Só assim o selo funcionaria. Voltei para o quarto da Aline. Ela ainda estava apagada, mas algo dentro dela se movia. Era como se o corpo dela tivesse espasmos involuntários. A pele tremia em lugares estranhos, como se houvesse músculos demais. Uma hora o ombro mexia sozinho. Outra hora, o peito parecia inflar e retrair como um pulmão de animal. Sentei ao lado dela, segurando o Grimório, e comecei a falar. Caer Mara, você me escuta? O ar ficou gelado. Eu sou a que abriu a porta. Eu sou a que chamou, então vem para mim. Aline abriu os olhos, não dela, dele. Os olhos eram todos negros, como poços profundos. A voz, quando saiu, não veio só pela boca. Era como se falasse de dentro das paredes, do teto, do chão. Você se oferece? Sim, mas com uma condição. Diga. Você vem para mim. Deixa ela. Eu suporto. Eu abro. Eu fecho. Houve silêncio. Um silêncio pesado, esmagador. A lâmpada do quarto estourou. A porta se fechou com força. Você não entende. Ela me pertence agora, ela pediu. Você só executou, mas ela quis. Mentira. Verifique você mesma. Veja o que ela pediu. Aline arquejou como se afogada. Começou a falar com a voz dela. Me salva, Mila. Me salva. Eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu congelei. A voz era um eco de uma memória. Eu me lembrei daquela noite no hospital, de quando saí para buscar as roupas, antes de encontrar o Grimório. Ela falou isso para mim, fraca, entre soluços. Me salva qualquer coisa, só não me deixa morrer. Meu estômago virou. Ela tinha feito o pacto antes mesmo de mim. Ela aceitou. Eu só fui o canal. Fui o sacrifício emocional. A alavanca que permitiu que o ritual antigo fosse reativado. Mas se ela aceitou, ainda assim eu podia interromper. Podia quebrar o vínculo à força. Com o selo, com o ritual completo. Fui até o porão.
Preparei tudo. Um círculo maior, 2 pontos de oferta, um com a gota do meu sangue, outro com uma mecha do cabelo da Aline, misturado ao sangue dela que eu colhi enquanto dormia. A faca de osso queimava na minha mão. Comecei o encantamento. As palavras se formavam na minha boca como se estivessem esperando anos para sair. O grimório parecia respirar. As paredes do porão pingavam como carne viva. O chão rachou no centro do círculo. Uma fumaça negra subiu e uma figura começou a tomar forma. Não era sólida, mas tinha altura, ombros largos e mais de um rosto. Todos gritando, todos vazios. Caer Mara. Quer me prender de novo, criança? Eu não sou criança. Sou o que restou da linha que te selou. Eu sou o que resta do que existia antes da sua linhagem. Mas você não pertence a este lado. Levantei a faca. Tracei os últimos símbolos com sangue. E então me joguei dentro do círculo. A dor foi imediata. Era como se eu tivesse aberto o peito para um raio. Uma corrente viva, escura, elétrica. O chão tremeu. A entidade se contorceu. Gritou com vozes múltiplas. Você não tem força. Eu tenho culpa, isso basta, eu deixei. Deixei ele tentar entrar em mim, atrair aquilo que estava nela. Para mim. Era o único jeito de tirá-lo. A dor era insuportável. Eu senti como se estivesse afundando no breu. Minha mente começou a ceder, mas vi a imagem da minha irmã, criança, me abraçando no enterro da nossa avó, me chamando de mãe quando não tinha mais ninguém. Isso me trouxe de volta. Gritei a última frase do ritual como o grimório mandava. Pelo sangue da falha, pela dor do retorno, que se feche a fenda e se estanque o grito. Uma explosão. Um som seco, como os ossos de 1000 corpos sendo esmagados ao mesmo tempo. E silêncio. Acordei horas depois, sozinha, no chão, com o grimório fechado ao meu lado e a faca ao contrário na minha mão. O círculo estava queimado no concreto, como se marcado para sempre. Subi com dificuldade. Tudo doía. O corpo pesado. Aline dormia, como uma criança, respirando calma, os olhos normais. O quarto, em paz. Pela primeira vez, em semanas, o teto ficou em silêncio. Mas eu sabia, ainda não acabou. O selo foi feito, mas incompleto. Porque no fim, algo entrou em mim, e agora o espelho demora a me responder. Desde o ritual não sonho mais, não como antes. Quando fecho os olhos, tudo que vejo é uma escuridão pulsante, como se eu estivesse mergulhada num oceano sem fundo. Às vezes ouço vozes, distantes, sussurradas, e sempre repetindo o mesmo nome. Caer Mara. Como se o nome estivesse marcado nas paredes do meu crânio, como se ele estivesse esperando. Aline melhorou. Realmente melhorou. Nos dias que seguiram, ela voltou a sorrir de verdade, a andar pela casa com a leveza de antes. Cozinhava, ouvia música, fazia planos. Ela falava da vida como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo no modo como ela me olhava, às vezes, que me dava um arrepio. Um olhar de culpa, talvez, ou de aviso. Mas o mais assustador era o espelho. O reflexo demorava para me seguir. Não sempre, só às vezes, quando eu me distraía, quando eu estava cansada. Ele parecia me espiar, como se aquilo que estava na Aline antes tivesse achado abrigo em mim. Liguei para Djalma. Eu fiz o selo. Ele saiu dela. E entrou onde, Camila? O silêncio do outro lado do telefone doeu mais do que qualquer resposta. Eu engoli seco. Eu achei que podia aguentar. Ninguém aguenta por muito tempo. Você é só carne. E ele é sede. Djalma me pediu que fosse até ele de novo. Disse que eu precisava terminar o que comecei. Que agora não era mais sobre Aline. Era sobre mim. E sobre o que viria depois. Antes de ir, deixei uma carta para Aline. Disse que precisava de tempo, que voltaria, que a amava. Ela não me impediu. Só me abraçou com força e disse: "Cuidado, Mila. Ele nunca sai de mãos vazias." Voltei para a estrada. Cada quilômetro me deixava mais pesada, como se Caer Mara estivesse dentro da minha pele, do meu sangue, da minha respiração. Eu tossia escuro. Sonhava acordada. Meus olhos ardiam. Vi meu reflexo sorrir sozinho dentro da janela do ônibus.
Quando cheguei até Djalma, mal consegui bater na porta. Ele abriu antes. Já tá nele, né? Disse com os olhos apertados. Assenti. Ele ainda não tomou tudo, mas está tentando. Ele me fez deitar. Acendeu ervas, riscou símbolos no chão com terra do cemitério. Colocou pedras frias nos meus pulsos. E então começou um cântico que não era português, não era latim. Era mais velho, ancestral. Como se estivesse entoando diretamente para alguma força além da vida. As visões vieram como uma avalanche. Vi minha avó, Rosa, jovem, cortando a palma da mão em cima do mesmo selo que eu usei. Vi mulheres antes dela, todas parecidas comigo, todas desesperadas, todas marcadas. Vi a primeira delas no meio da mata, escondendo um bebê envolto em folhas, enquanto algo rastejava atrás, e vi Caermara se formando da terra, de ossos, de promessas quebradas, de pactos mal feitos. Por que ele nos persegue? Perguntei, ainda em transe. Porque ele foi traído por uma de vocês, respondeu uma voz que parecia vir do próprio ritual. Uma das suas ancestrais ofereceu um corpo e depois selou ele. E agora ele quer vingança? Não. Ele quer pertencer, quer sangue de volta, quer uma casa. Voltei ao mundo real cuspindo sangue escuro. Djalma segurou minha cabeça. Tá se espalhando, Camila. Ele tá buscando brechas, pensamentos, dúvidas, culpas. Isso é alimento para ele. E como eu paro? Existe uma última coisa, mas não vai gostar. Fala. Um selo definitivo. Não é igual ao outro. Não é contenção. É prisão. Uma prisão viva. Em mim? Não. Então em quem? Djalma me encarou com olhos tristes. Em sangue puro. Em sangue jovem. Meu estômago afundou. Não. Aline ainda carrega o vínculo original. Ela é o vaso ideal. Não. Levantei, cambaleando. Não vou sacrificá-la, já fiz isso uma vez, não de novo. Não estou mandando. Estou dizendo que é a única forma de prendê-lo para sempre. Tem outro jeito. Tem. Qual? Você se entrega. Silêncio. Eu vi o que acontece com quem se entrega. Eles apagam, desaparecem. Vira só um buraco ambulante. Mas o buraco se fecha, Camila. E se fechar é o que você quer, talvez precise virar o fim da estrada. Voltei para casa sem saber o que fazer. Quando entrei, Aline estava sentada na sala com o Grimório no colo. Ela olhou para mim e disse: "A casa sabe, ela ouviu tudo, e ela quer saber. Qual de nós vai pagar?" A casa estava silenciosa demais. Nem os estalos da madeira antiga, nem o vento cortando pelas frestas. Era um silêncio denso, vivo, como se a própria estrutura estivesse esperando uma resposta. Esperando minha escolha. Aline fechou o Grimório e o colocou no colo como se fosse um bebê. "Eu ouvi tudo", ela disse de novo, sem desviar o olhar. "A casa ouviu", repeti. "Ou foi você?" Ela sorriu de leve. "É difícil separar agora. Às vezes sou eu. Às vezes é ele. Às vezes somos nós duas." Senti um nó na garganta. "Aline, não precisa mentir para mim, Mila. Ele ainda está em você. Eu vejo nos seus olhos. E também sinto quando ele tenta voltar para mim." Ela passou a mão nos braços, como se estivesse com frio. "Você disse que me salvou, mas no fundo você sabe que me condenou. Eu tentei salvar você porque te amo. Eu sei, e é por isso que ele está esperando. Ele sabe que amor é o elo mais frágil, porque o amor faz a gente abrir portas, mesmo sabendo que não deveria." Me sentei no sofá oposto. O Grimório agora parecia queimar no meio da sala. As páginas tremiam sozinhas. Algumas viravam sem vento. E os símbolos dentro se redesenhavam sozinhos. Djalma disse que existem 2 caminhos. Falei com a voz embargada. "Um selo vivo. Usar você como prisão. Ou eu me entregar." Aline assentiu. "E o que você decidiu?" Demorei para responder. Porque no fundo, eu já sabia. Desde o momento em que vi aquele reflexo estranho no espelho. Desde que senti o gosto de sangue escuro na boca e as palavras do Grimório me soaram familiares, como se já estivessem em mim desde sempre.
Eu vou me entregar. A voz dela vacilou. Mila, não. Você já carregou isso tempo demais. Você não escolheu nascer nesse ciclo. Eu também não. Mas a culpa da porta aberta é minha. Ela se levantou trêmula. Não faz isso. Você é tudo que eu tenho. E você é tudo que eu sou. Mas eu preciso ser o fim disso. Peguei o grimório, abri na última página. As instruções estavam ali agora. Um ritual final. Simples, direto, mas sombrio. Pedia um espelho, o sangue da porta e o nome verdadeiro da entidade, dito com a intenção de oferecimento voluntário. Espelho, sangue, nome. Repeti para mim mesma. Aline me olhou com os olhos marejados. Você não vai mais voltar, né? Não do jeito que sou agora, mas talvez seja melhor assim. Fizemos o ritual no porão. De novo, o lugar parecia vivo. As tábuas rangiam, as paredes pingavam, mas agora havia um silêncio cerimonial, como se o mundo segurasse a respiração. Coloquei o espelho no centro do círculo, aquele mesmo que antes mostrou o reflexo com 2 pares de olhos. Cortei minha mão com a faca de osso. O sangue caiu sobre o espelho e borbulhou, como se estivesse sendo aceito. Aline ficou fora do círculo, segurando o grimório com as mãos trêmulas. Se der errado, você corre. Queima tudo. Fecha a casa. Vai embora e esquece esse nome. Esquece de mim. Ela assentiu em silêncio. Eu encarei o espelho. Olhei fundo no reflexo, que já não me imitava. Ele sorria. Caer Mara. A sala tremeu. Eu sou a oferenda. A luz da casa apagou. Tudo mergulhou num breu profundo. Mas o espelho iluminou-se com uma luz vermelha viva, e dele surgiu a sombra. A mesma que vi nos sonhos, no teto, na parede. Mas agora, diante de mim, era grande, inumana e ao mesmo tempo estranhamente parecida comigo, como se estivesse me moldando. Quer se doar? A entidade falou com minha voz. Quero. Ela se aproximou. Pairou sobre mim. Um calor úmido invadiu meus pulmões. As veias do meu braço se moveram. O espelho brilhou mais forte. E então, a voz sussurrou. Então me receba. Me dê sua vontade. Me dê sua alma. Me dê sua história. E eu respondi. Pode levar. Mas leva tudo de uma vez. E gritei a palavra final do selo. Uma palavra que não estava escrita no grimório. Uma que veio da minha própria boca como se fosse ancestral. Citalar. A explosão foi silenciosa, mas tudo ao meu redor se distorceu. A sombra gritou. Foi sugada de volta para o espelho, mas quando foi, ela me puxou junto. Vi meus olhos se virando, minha pele ficando branca, meus pés flutuando. Ouvi Aline gritar meu nome, mas era como ouvir debaixo d'água. Vi a casa inteira estremecer, os ossos no porão se reorganizarem, o símbolo do selo se acender, e então, escuridão total. Acordei, mas não na casa, nem no mundo. Num lugar entre os dois, onde ele vive, onde ele espera, onde agora eu também espero. Não há céu aqui, nem chão, nem som. Apenas um espaço onde tudo pulsa, onde tudo sussurra, onde tudo espera. Caer Mara me prendeu nesse lugar que não é bem um lugar. É mais como estar trancada dentro da própria sombra. Sinto meu corpo, mas ao mesmo tempo não sinto nada. Não há frio nem calor, mas existe uma presença constante, como mãos pressionando o meu rosto o tempo todo. E o pior, ele está aqui comigo. Você achou que podia me enganar? A voz dele ecoa direto nos meus ossos. Eu achei que podia me sacrificar. E pôde. Mas sacrifício não é prisão. Você não me selou. Você só se uniu a mim. Fecho os olhos, mesmo sabendo que não tenho mais pálpebras, e tento lembrar da minha irmã, da casa, do cheiro de café queimando nas manhãs de sábado, da nossa avó rindo com a televisão alta. Mas quanto mais eu tento lembrar, mais distante fica. Ele ri, sempre ri. Caer Mara não quer só me possuir, ele quer me apagar, quer se infiltrar na minha lembrança, na minha essência, até não sobrar nada.
mas algo me impede de ceder por completo. Algo que ainda me prende à vida. Aline. Mesmo aqui, nesse vácuo ancestral, sinto que ela está me procurando. No mundo real, dias se passaram. Aline acordou no porão, deitada no círculo queimado. O espelho estava quebrado em 1000 pedaços, o grimório fechado, mas uma nova página havia surgido, escrita com letras feitas de cinzas, e nela estava escrito: ela está entre, ela é a fenda, ela é o selo. Aline sentiu um impulso visceral. Algo dentro dela se agitava, como se a alma da Mila ainda estivesse conectada à casa. E foi então que ela teve um sonho. No sonho via Mila deitada numa sala escura, com fios negros saindo da boca, dos olhos, do peito, como se Caermara estivesse tentando costurá-la por dentro. E no chão, uma faca, a mesma de osso, que pulsava e sussurrava: a alma ainda não foi reclamada. Você pode trazê-la de volta. Mas toda porta exige algo para abrir, e mais ainda para fechar. Aline acordou ofegante, decidida. Ela sabia o que tinha que fazer, mas também sabia o que aquilo exigiria: enfrentar o espelho. O espelho, agora em estilhaços, ainda guardava fragmentos vivos da entidade. Cada pedaço refletia um Mila diferente. Uma rindo, outra chorando, uma com olhos escuros, outra sem boca. Ela reuniu todos os cacos, colocou sobre um pano branco e levou até o centro do porão. Ali sentou e abriu o grimório. Mas antes de qualquer palavra, o reflexo mais escuro piscou e sorriu. Quer vê-la de novo? Perguntou Caermara pela boca de Mila. Eu quero trazê-la de volta. Mas ela não quer voltar. Mente, eu sinto ela aqui. A casa gemeu, o teto chorou, as raízes sob a madeira pulsaram, e os símbolos antigos brilharam nas paredes. Caermara tentou convencê-la, ofereceu visões, momentos perdidos, imagens de Mila em paz, em um campo, sorrindo, sem dor. Veja, ela está livre. Não. Aline apertou os punhos. Ela está presa. Você só quer me distrair. Caermara mudou de tática. Assumiu a forma da avó delas, depois da própria Aline criança, depois do pai morto. Cada vez que ela hesitava, a presença da entidade se fazia mais forte. Mas então ela gritou: Mila! E pela primeira vez, entre os cacos, uma voz respondeu: Ali, né? Foi fraca, mas era ela. Me escuta, gritou Aline. Eu sei que você ainda está aí. Eu sei que você está lutando. Eu vim te buscar. Caermara rugiu. Os cacos se ergueram do pano, flutuando como lâminas. A sala tremeu. Mas Aline não parou. Ela cortou a palma da própria mão e desenhou um novo símbolo no chão. Um que não estava no grimório. Um que ela viu em sonho. Mistura de dor e lembrança. Pelo sangue da herança. Pelo laço que não morre. Pela carne que reconhece a carne. Eu te reclamo, Mila. A luz explodiu. Os cacos caíram. O espelho gritou. E eu acordei. Sim, acordei. Mas não em paz, não em alívio. Acordei deitada no chão da sala, suando, com os olhos ardendo. Aline me abraçando, chorando. Você voltou, Mila. Mas ao olhar nos olhos dela, percebi algo. Caermara saiu de mim, mas ele entrou nela. No começo eu só sentia alívio. Estava de volta. Meus sentidos vivos, meus braços funcionando. O mundo, real, tátil, cheio de cheiros e barulhos que pareciam novos. A madeira rangendo debaixo dos meus pés soava como música. Eu respirava como quem tinha estado enterrada viva por dias. Aline me abraçava forte. Chorava tanto que mal conseguia falar. Mas algo nela estava estranho. No reflexo do espelho da sala, um dos poucos que sobraram, notei primeiro. Meus olhos eram meus de novo, mas os dela tinham escurecido sutilmente. Não estavam completamente negros como antes, mas havia um halo escuro ao redor da íris, como uma sombra que ainda não quis se mostrar por completo. Tá tudo bem agora, né? Ela perguntou. Tá. Menti. A gente conseguiu.
Mas a verdade é que eu senti. Na hora em que fui arrancada daquele lugar entre os mundos, alguma coisa passou por mim. Não foi só Aline que me puxou. Algo empurrou também. Algo impaciente. Algo que preferiu outro corpo. O corpo dela. De novo. Caer Mara. Só que agora, ele aprendeu a se esconder. Nos dias seguintes, Aline agia como sempre. Cozinhava, limpava, me perguntava se eu queria sair de casa, tomar ar, ver o mundo depois de tudo. Mas os pequenos detalhes entregavam. Ela dormia de olhos entreabertos, sussurrava em línguas antigas, e às vezes, ela me observava como quem já estava me enterrando por dentro. Fui até o porão em segredo. Levei o grimório. A página onde antes estava o ritual final agora estava rasgada, não queimada, arrancada. O selo de contenção se mantinha marcado no chão como uma cicatriz, mas enfraquecido. Como uma cicatriz prestes a se abrir. Passei horas tentando pensar em um novo ritual, uma nova forma de contê-lo. Mas Djalma já havia dito: a prisão só é completa com um portador. E Aline havia se tornado a nova fenda. Por culpa minha. De novo. Na madrugada do terceiro dia, ouvi barulho vindo da cozinha. Desci silenciosamente. Vi Aline parada, imóvel, de frente para a janela aberta. O vento entrava, gelado. Ela murmurava algo. As palavras pareciam antigas demais para o tempo em que vivemos. Aline, chamei. Ela virou devagar, como uma boneca girando na vitrola. Você não devia estar acordada. Você também não, tá tudo bem? Ela sorriu. Mas não era um sorriso dela. Era o dele. Tá sim. A casa tá em paz agora. Tem certeza? Porque eu vi os espelhos. Estão trincando de novo. E o grimório, ele não para de mudar. Os espelhos mentem. Mas seu corpo não mente, Aline. Ela respirou fundo. Os olhos brilharam por um segundo. E por um instante, ela voltou a ser minha irmã, a verdadeira. Ela caiu de joelhos. Ele tá voltando, Mila. Ele tá aqui. Eu tô tentando manter ele afastado, mas ele é pesado. Ele tem fome. Eu não sei quanto tempo mais consigo. Me ajoelhei ao lado dela. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Eu vou dar um jeito, eu juro. Eu só preciso de mais tempo. Ela chorava. A gente não tem tempo. E então ela desmaiou. No dia seguinte, voltei a Minas. Corri até Djalma. Contei tudo. Ele ouviu com o rosto sério, as mãos trêmulas. Não falou por um bom tempo, depois disse: se ele tomou ela de novo, dessa vez é definitivo. Não pode ser. Ele aprendeu com vocês. Antes ele rasgava a carne. Agora ele a veste. Vai se esconder. Vai viver nela por anos. Até tomar o que precisa. Até se multiplicar. Multiplicar, ele é uma fome. Uma entidade de semente. Cada fenda que ele ocupa, ele planta mais buracos. Mais espaços para crescer. E o que eu faço? Você ainda tem o sangue. Você ainda tem o laço. Ele vai tentar te usar também. Mas isso também te dá uma vantagem. Qual? Você pode chamá-lo. Pode provocar. Pode atrair a parte dele que ainda está solta. Porque sim, parte dele está fora ainda. Preso em você. Engoli em seco. Então ele está em nós duas. Djalma assentiu. Metade nele, metade em você. E só há uma forma de acabar de vez. Selo definitivo? Não. Exorcismo? Não. Então o quê? Fusão. Como assim? Juntar as duas partes. Uma só portadora. Um único receptáculo. E depois, selar com sacrifício. Fiquei sem palavras. Você está dizendo que uma de vocês precisa aceitar tudo. Ser o receptáculo total. O fim da linhagem. O poço. E quando isso acontecer, o selo final pode ser ativado. Mas o preço é a vida. E não só a vida, Camila. O que mais? Djalma me olhou nos olhos e disse: a existência. Você não morre como uma pessoa comum. Você se apaga da memória, da história, da linhagem. Você nunca terá existido. Eu voltei para casa sem chorar, sem gritar, sem pensar. Aline me esperava na sala de pé. E quando me viu, ela disse: então é isso. Uma de nós vai sumir. E eu respondi:
Uma de nós vai salvar o mundo. O peso da decisão me esmagava. Eu e Aline sentadas naquela sala silenciosa, o grimório fechado entre nós, como um segredo sombrio que nenhum dos dois queria tocar, mas sabíamos que não havia escolha. Uma de nós vai desaparecer, repeti, quase como um sussurro. Ela assentiu, o olhar cheio de dor e resignação. Não existe outra saída, Mila. Não se quiser acabar com isso de verdade. Era cruel demais. Eu pensava no meu próprio desaparecimento, no que significaria apagar minha existência da memória de todo mundo que eu amava, como se nunca tivesse existido. Como se meu rastro fosse varrido do tempo. Mas ao mesmo tempo, olhava para ela, minha irmã, que carregava nos olhos uma sombra que eu jamais quis enxergar. Uma luta invisível contra algo que já a estava consumindo. Eu não quero perder você, ela disse, a voz embargada. Eu não quero perder você também, respondi, tentando segurar as lágrimas. Mas o tempo estava contra nós. A entidade crescia dentro dela, cada dia mais forte, corroendo a alma da minha irmã e me puxando de volta para o abismo onde estive presa. Nos próximos dias, começamos o preparo para o ritual de fusão. Era um ritual complexo, com símbolos antigos, ervas que queimavam com um cheiro de terra úmida e cantos que pareciam ecoar desde antes da nossa família existir. Djalma nos acompanhava, guiando cada passo, cada palavra pronunciada no meio da noite. Ele parecia um homem cansado, como se carregasse o peso de muitas linhagens, muitas dores. Na noite do ritual, a casa parecia respirar conosco. As paredes pulsavam, os móveis tremiam levemente, e os símbolos antigos acesos pelo fogo projetavam sombras que dançavam em um ritmo que só nós podíamos ouvir. Sentamo-nos dentro do círculo traçado no chão, mãos dadas, corações em sintonia, prontos para entregar tudo. Estamos juntas nisso, disse Aline, apertando minha mão. Sempre. Começamos o cântico final, as palavras arrancadas do grimório, mas também da nossa própria voz, da nossa própria essência. O mundo pareceu girar, o ar ficou denso, e então eu senti. Uma onda de calor invadiu meu corpo, enquanto uma sombra escura se misturava com a luz que me mantinha viva. Algo dentro de mim lutava para sobreviver. Algo dentro dela também. Era o fim, ou o começo de algo que eu não podia imaginar. Mas no fundo, eu sabia que por mais que a entidade tentasse, o amor que carregávamos era mais forte, e que talvez fosse isso que poderia quebrar o ciclo. Quando o ritual começou, tudo parecia girar em câmera lenta. A luz das velas dançava, projetando sombras que pareciam se enroscar em nós, enquanto as palavras antigas saíam em um sussurro quase inaudível, mas carregado de poder. Eu sentia a energia vibrar em cada célula do meu corpo, uma mistura de medo, esperança e dor que me consumia. Djalma observava de pé com olhos fechados, acompanhando cada entonação, cada movimento. Ele dizia que estávamos abrindo um portal, uma passagem entre mundos onde a entidade e nossas almas se encontrariam para uma última batalha silenciosa. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava as de Aline, sentindo o calor dela, tentando transferir toda a força que podia. Senti o espírito dela se mesclar com o meu, como se fôssemos duas correntes de água se unindo para formar um rio impetuoso. E então senti a entidade. Uma presença pesada, sufocante, que tentava se agarrar ao nosso vínculo, buscando quebrar a fusão antes que fosse completa. Mas nós não deixamos. Cantamos mais alto. Nossas vozes se tornaram uma só, ecoando em uníssono contra o vazio. A dor que senti foi além do físico. Parecia que minha alma estava sendo dilacerada e remontada ao mesmo tempo. Ouvi gritos mudos, vozes que vinham de dentro, de longe, como se centenas de anos de dor e ódio estivessem sendo expulsos do meu corpo. E no meio disso tudo, uma decisão se fez clara. A entidade não seria destruída. Não completamente. Ela precisava ser contida, mantida num estado entre a existência e o nada. E para isso, uma de nós teria que desaparecer. Não apenas da vida, mas da memória. Um sacrifício final. Aline apertou minha mão com força,
como se dissesse: estamos juntas até o fim. Eu sabia que o momento estava chegando. Senti o corpo dela se tornando leve, quase translúcido. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de coragem. Não importa o que aconteça, ela disse, a voz firme. Eu sempre estarei com você. As luzes das velas se apagaram de repente. E quando a escuridão tomou conta, eu soube que a fusão estava completa. Mas o preço do silêncio era a perda. Quando a luz voltou, a casa parecia mais fria, mais vazia. O ar parecia pesado demais para respirar. E mais do que isso, parecia que algo havia desaparecido. Não fisicamente, mas da alma da casa, do tempo, da própria memória. Aline não estava ali. Procurei por ela. Chamei seu nome. Toquei seu rosto onde ela dormia pela última vez. Mas era como se nunca tivesse existido. Como se ela fosse apenas uma sombra esquecida. E foi então que percebi o que Djalma queria dizer quando falou que quem se sacrifica some da existência. Não apenas morremos, mas deixamos de ser lembrados, apagados das histórias, das lembranças das pessoas que amamos. No entanto, algo ficou. Dentro de mim eu sentia um vazio enorme, uma falta que doía no peito como um espaço que ninguém poderia preencher. Mas também sentia algo mais. Era a presença de Aline, sim, mas não como antes. Era como se sua essência tivesse se fundido comigo. Uma luz tênue que me guiava nos momentos de escuridão. Um sussurro suave nas noites longas. Um amor que nem mesmo a morte poderia apagar. Mas Caermara ainda estava ali. Ainda lutando para se libertar. Mas agora eu tinha algo que ele não tinha antes. A força da minha irmã comigo. Mesmo que ela não estivesse presente fisicamente. Cada dia era uma batalha. Cada noite, uma luta contra as sombras que tentavam me consumir. Eu sabia que a maldição não tinha acabado, só mudado de forma. Mas pela primeira vez, sentia que poderia enfrentar aquilo, que poderia proteger o que restava da nossa família. E que talvez eu tivesse a chance de dar um fim, não só à entidade, mas à história toda que nos enredava há gerações. Porque no fim das contas, era isso que éramos, uma linhagem de amor, dor, sacrifício e esperança. Os dias que se seguiram foram um limbo. Eu ainda sentia Caermara tentando escapar, tentando se alimentar do vazio que a ausência da Aline deixara. Era uma presença constante, invisível, como uma névoa que engolia a casa aos poucos. Mas eu não estava mais sozinha. Dentro de mim, aquela luz tênue da Aline pulsava como um farol no meio da escuridão. Era frágil, sim, mas mais forte do que qualquer medo ou sombra que a entidade pudesse enviar. Passei a noite em vigília, repetindo orações do Grimório, misturadas com preces que minha avó me ensinara, palavras antigas carregadas de amor e proteção. Sabia que não podia mais fugir, que o confronto final estava próximo. Naquela noite, quando a casa pareceu prender a respiração, eu preparei o círculo uma última vez. As velas tremiam. Os símbolos brilhavam com uma luz quase viva. Sentei-me no centro, fechei os olhos e chamei o nome de Caermara. Eu sei que você está aí, falei com firmeza, e que quero o que foi prometido. Mas eu também sei que não vou te entregar mais ninguém. O silêncio respondeu. Então, senti a presença dele. Fria, pesada, ameaçadora. A entidade apareceu diante de mim. Uma sombra monstruosa com olhos que brilhavam com fome e rancor. Mas eu não recuei. Eu sou a última. Eu sou o fim da linhagem. E aqui termina a sua sede. A sombra avançou, mas a luz que carregava dentro de mim cresceu, me envolvendo, formando um escudo que a entidade não conseguiu atravessar. A luta foi silenciosa e feroz. Um embate entre o antigo e o novo, entre a maldição e a esperança. E quando a primeira luz do amanhecer tocou as janelas da casa, senti a sombra se dissipar, sendo puxada para um abismo invisível, selada de vez. Meus joelhos caíram no chão, exausta, mas vitoriosa. O peso da linhagem, do sacrifício, da dor, tudo parecia finalmente descansar. E mesmo que Aline não estivesse mais aqui, sabia que ela estava comigo, em cada batida do meu coração, em cada suspiro de vida. Porque no fim, o que nos mantinha unidas
era mais forte que qualquer maldição. O sol entrou tímido pela janela, iluminando a casa que parecia respirar aliviada. O ar estava mais leve, mais puro, como se um peso antigo tivesse finalmente sido tirado dos ombros de todos nós. Eu estava sentada na sala, o grimório fechado ao meu lado, as mãos ainda tremendo um pouco, não de medo, mas de exaustão e alívio. A ausência de Aline era uma dor constante, um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a sua presença em cada canto da casa, em cada lembrança que construímos juntas. Djalma veio me visitar algumas vezes depois do ritual final. Disse que a maldição estava selada e que a linhagem, embora marcada, agora tinha uma chance de renascer sem o peso daquela escuridão. O sacrifício não foi em vão. Ele falou com um olhar sério, mas gentil. Vocês pagaram um preço alto, mas salvaram o que podia ser salvo. Eu sorri, embora soubesse que o caminho seria longo, que a ausência de Aline deixaria marcas para sempre, mas também sabia que a força que veio do amor e da coragem era algo que nenhuma entidade, nenhuma maldição poderia apagar. Olhei para o grimório mais uma vez, não para usá-lo, mas para guardá-lo, não como um manual de horrores, mas como um aviso e uma lembrança. As páginas amareladas carregavam uma história de medo e esperança, de escolhas impossíveis e de sacrifícios profundos. E eu prometi a mim mesma que iria proteger esse legado, não para continuar a maldição, mas para garantir que a próxima geração saiba que, mesmo nas sombras, existe luz. Que mesmo quando tudo parece perdido, o amor é a magia mais poderosa que existe. E com isso, a nossa história termina aqui. Mas o nosso legado, esse jamais será esquecido. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.